Olá, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer nosso módulo 39, são mais algumas pistas, né? Algumas coisas sobre as narrativas policiais, tá? Então, na abertura desse módulo, ó, nós temos vários textos, ó, texto 1, 2, 3 e 4, que seria interessante vocês lerem depois, tá? Agora, aqui tem algumas coisas que nós estamos revendo, ó. Você já estudou e produziu esse gênero narrativo e sabe que a narrativa policial clássica também é chamada de narrativa de enigma. Então, ela tem as seguintes características. A história gira em torno de um crime já ocorrido, cujo autor e cuja motivação são desconhecidos e precisam ser descobertos. Em geral, narra-se duas histórias, a história do crime e a história da investigação do crime, tá? Vítima, criminoso e detetive são personagens indispensáveis. O narrador geralmente não é detetive, mas um amigo, um auxiliar, etc. O detetive nunca é o autor do crime e, em geral, aparece na história depois que o crime é cometido, tem imunidade, ou seja, nada pode lhe acontecer, e não faz uso de violência nem tem relações amorosas. A motivação e a autoria do crime são desvendadas por meio do raciocínio e da lógica. O desfecho surpreende o leitor. A linguagem é clara, objetiva e direta, mas contribui para a criação do clima de suspense e mistério quando necessário. Então, a gente também viu que o Edgar Allan Poe, Conan Doyle e Agatha Christie são os maiores representantes desse gênero, né? Então, assim, eles são muito famosos desde os seus primeiros livros. Só que acontece que desde o começo, né, dessas narrativas, quando elas começaram a ser publicadas até hoje, nós tivemos algumas narrativas que alteram algumas das características originais. Então, quais são algumas dessas mudanças? A história não tem um crime anterior a ser desvendado, ou seja, os fatos não são narrados em forma de memória. A sequência de ações coincide com as ações que levarão ao crime. Nesse caso, o suspense e o interesse do leitor são sustentados pelo que ainda vai acontecer. O desfecho nem sempre é surpreendente. O papel do detetive é, às vezes, exercido por um policial, e tal personagem não está livre do perigo e arrisca constantemente a vida. Pode ser suspeito e até autor do crime, tá? Pode recorrer à violência e estabelecer relações afetivas amorosas. Então, assim, essas são algumas alterações que nós tivemos ao longo do tempo nas narrativas policiais, tá? Então, esse módulo é meio que uma revisão, só para vocês terem um pouco mais de contato com as narrativas policiais, mas, pessoal, eu fosse vocês, eu ficava muito atento a essa proposta A dessa atividade aqui, tá? Porque nós teremos uma atividade extra na próxima aula. Eu, se fosse vocês, já começaria até a pensar alguma coisa a respeito disso aqui, tá bom? Bom, no Maestro, eu coloquei esse primeiro exercício do em casa. Então, tem aqui um fragmento, né, de uma história policial, e aqui diz o seguinte: na narrativa policial, a linguagem contribui para a criação do clima de suspense e mistério quando necessário, conforme você leu nas aulas de leitura. Analise as escolhas lexicais. O que são as escolhas lexicais? São as palavras escolhidas pelo autor para descrever essa cena aqui, tá? Em seguida, responda: elas contribuem para criar um clima de mistério e suspense? Sim, não e por quê? Porque você tem que justificar a sua resposta. Para uma boa análise e posterior conclusão, preste atenção aos substantivos, verbos, adjetivos e advérbios e locuções verbais. Então, quer dizer, todas as palavras do texto, tá? Ele usou palavras legais? Ele conseguiu o objetivo dele? Se sim, por quê? E se não, por quê também, tá bom? Então é isso, bom trabalho para vocês, um beijo e até a próxima aula.